A gente vai falar sobre um assunto que eu prometi na última aula, que eu creio que é importante para todos nós, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre algumas coisas que estão relacionadas com a vida cristã e que às vezes a gente faz sem o entendimento. E às vezes fazendo sem o entendimento, ela não tem o efeito necessário quando nós nos propomos a fazer. E uma delas é o jejum, né? A gente às vezes faz, eu sei que fica a dúvida no coração de muita gente de como deve ser feito o jejum, como que funciona essa questão do jejum, por que eu vou jejuar. Então essas dúvidas às vezes pairam no nosso coração e porque a gente não conhece, a gente erra e falha. E muitas vezes a gente só se abstém de comer alguma coisa, mas o propósito certo, real, verdadeiro para o jejum acaba não acontecendo. Então, em nome de Jesus, a gente separou o dia de hoje para que a gente possa falar sobre esse assunto com relação ao jejum. Dentro da prática da vida cristã, para que a gente possa gerar relacionamento com Deus, que é essa nossa missão, depois da gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente precisa nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor, ele vem através da oração, vem através da leitura da Palavra de Deus e também um maior grau de intimidade através do jejum. Então, às vezes a gente dá ênfase na oração e na leitura da Palavra, que está certo, a gente precisa, não tem como a gente ter uma vida cristã que não se baseia nisso, mas a gente deixa de lado a questão do jejum. E quando eu falei aqui, e não veio na hora, foi um soprar do Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar direcionando o dia de hoje para a gente falar sobre esse assunto, sobre o jejum. E eu sou uma pessoa que durante essa semana, no dia de ontem, que eu fui lendo, há alguns dias eu peguei alguns podcasts de pastores que são referências para mim, para que eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais e entender também mais do que significa jejum. Deus falou muito ao meu coração, porque é uma prática que eu faço, mas que eu não colocava tanto a ênfase no jejum como eu deveria fazer. Eu confesso que durante essa semana até a minha maneira de enxergar o jejum já mudou. E que em nome do Senhor Jesus possa ser assim na vida de cada um que está aqui, e o pessoal que está conectado também, para que a gente possa entender verdadeiramente o que é o jejum e implantar isso, começar a prática do jejum na nossa vida e na nossa carreira cristã. Amém? Como assim é uma coisa que tem muitas dúvidas, eu vou passar aqui um pouquinho, eu vou comentar, a gente vai ler alguns textos. A forma que eu vou estar direcionando aqui são algumas perguntas que eu vou fazer e vou responder. Mas se ao final tiver alguma dúvida que você ainda tenha, daí eu vou abrir para que você possa também perguntar, a gente não sair daqui com nenhuma dúvida com relação ao jejum, amém? Daí se eu souber responder eu respondo, se eu não souber responder eu prometo que depois na próxima aula ou no próximo culto eu trago a resposta. Então em nome de Jesus que a gente possa buscar compreender, né, aquilo que significa o jejum. Hoje na igreja cristã a gente vê duas vertentes com relação ao jejum. Aquelas igrejas que não botam nenhuma importância com relação ao jejum e até esquece de ministrar sobre ele. E eu confesso que a gente estava beirando isso aqui com a nossa igreja. E tem aqueles que dão muita ênfase, mas a forma que dão ênfase para o jejum e o porquê do jejum também estão errados. Apesar de pregar-se sobre a prática, acaba a forma que tem sido ensinado para a igreja, a forma de se lidar com o jejum também é errônea. Então a ideia é a gente trazer aqui um meio termo e através desse meio termo a gente saber exatamente aquilo que significa, como deve ser feito e quais são as maneiras que a gente tem que lidar com o jejum. E eu sei que tem muitas perguntas, porque muita gente pergunta para mim, como é que eu faço o jejum? Eu tenho que me abster de alimento ou não? Por quanto tempo que eu tenho que fazer? E eu creio que tudo isso são respostas que a gente vai conseguir ter aqui durante essa aula. Amém? Então vamos lá, vamos começar com uma pergunta que talvez você tenha. A Bíblia ordena o jejum? Então tem algum texto na Bíblia que diz assim, no imperativo, dizendo assim, você tem que jejuar?
O jejum é como se fosse um mandamento. Jesus deixou claro e dizendo que havia necessidade, um imperativo que você precisa jejuar. Então vamos lá, na Bíblia não tem essa ordenança do jejum, mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento fica claro a prática do jejum. Apesar de Jesus não dizer assim, que você precisa jejuar, jejua. Quando Jesus ele fala em alguns momentos do jejum, ele ensina como deve jejuar, dizendo assim, quando jejuares. Então ele está dizendo, apesar de não ter uma frase imperativa dizendo como um mandamento, como uma ordenança prática do jejum, mas ele faz referência da prática do jejum à maneira que nós precisamos jejuar. Então fica claro que a necessidade do verdadeiro cristão que queira crescer na intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, começar a viver uma vida autêntica, baseada também na prática do jejum. Amém? No Antigo Testamento só tinha um dia que eles tinham que jejuar, que era no dia da expiação. A gente não vai ler o texto aqui, mas eu vou dar referência, que depois, se você quiser procurar, daí você pode achar e buscar esse conhecimento através da palavra. Por causa do tempo eu não vou ler todos os textos, mas está em Levítico capítulo 23, versículo 27, lá fala sobre o dia da expiação. E nesse dia havia necessidade do povo judeu, era uma ordenança do povo judeu, que no dia da expiação eles também deveriam estar em jejum. Em Jeremias 36, 6, também da mesma forma, Jeremias fala sobre esse dia, e ele dá um nome para esse dia como o dia do jejum. Então a prática era uma vez por ano, em que um dia se separava para o dia da expiação, e que no dia da expiação também tinha a prática do jejum. Mas a gente vê que Jesus, em alguns textos, ele deixa bem claro sobre a necessidade de manter-se a prática do jejum, apesar dele não ter uma ordenança. E o texto que mais fala sobre isso está em Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao 18. Mateus, capítulo 6, do verso 16 e 18, que o Jesus estava falando sobre esse assunto, e ele diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer os homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui ele fala duas vezes, ele cita duas vezes isso, quando jejuardes. Então deixa claro para a gente que Jesus ele valida o jejum no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então ele reforça a questão da necessidade da gente ter a prática do jejum. E ele começa aqui já a moldar como deveria ser o verdadeiro jejum. Então uma das coisas que ele já nos ensina aqui, através desse texto, é a maneira da intenção do coração para que a gente possa jejuar. Então só o jejum por si só, eu vou separar, eu vou parar de me abster de comer por um período e tal, ou de fazer alguma coisa, ou de tirar alguma coisa que eu vou sentir isso, que eu vou de alguma forma mortificar a minha carne, para que o meu espírito possa crescer e se desenvolver. Então eu vou fazer isso, mas dependendo da intenção do coração, do que você está fazendo, pode ser algo que você está fazendo sem valor nenhum, então que não vai trazer nenhum tipo de proveito para você. E aqui ele cita, é o dos fariseus, né? Os fariseus foram muito condenados por Jesus, muito, pela forma em que eles levavam a vida cristã. Na verdade, alguns judeus, muitos dos judeus, os fariseus principalmente, eles não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, mas eles tinham uma religiosidade na prática de leitura da palavra, eram homens religiosos que tentavam se conectar com Deus. E a maneira que eles lidavam, até mesmo com o jejum, com oração, que Jesus também repreendeu, e também com o jejum, era errôneo, porque na verdade eles faziam para fora,
Eles queriam fazer tudo isso para mostrar para as pessoas que eles eram religiosos. E quando na verdade a intenção do jejum não é para você mostrar para alguém que você é uma pessoa fervorosa ou que você está buscando se relacionar com Deus. O que o homem pode fazer por nós? Nada. Tudo que a gente faz na nossa vida espiritual não é para mostrar para o homem, é para mostrar para Deus. É para a gente poder crescer e se desenvolver no nosso relacionamento com Ele. E os fariseus erravam com relação a isso, porque eles faziam com a intenção do coração errado. Era uma prática certa com a intenção errada. Daí Jesus vem deixando claro que isso não tem valor nenhum, porque você está só se fazendo, mostrando para os homens. Ainda Jesus disse claro aqui, ó, esses já têm a sua recompensa, que não é o propósito verdadeiro do jejum, que é você poder estar bem, matando a tua carne e se aproximando ainda mais, tendo mais sensibilidade para ter uma vida espiritual maior e com maior intimidade com o Senhor. Então aqui a gente já vê que, apesar de Jesus não deixar em uma ordenança com relação ao jejum, ele deixa claro sobre a necessidade da prática do jejum. Amém? Então nós vivemos uma época pós-Jesus, então significa aqui que nós precisamos começar a ter a prática do jejum. Quem aqui nunca jejuou? Nunca teve um tempo de jejum? Então a gente precisa começar a pôr em prática. E talvez alguns aqui que já tiveram a prática do jejum, alinhar para que você tenha a prática correta. Amém? Não desperdiçar esse tempo que você separou para que de forma errônea você busque coisas que não têm a ver, nenhuma relação com aquilo que verdadeiramente significa jejum. Então é isso. Então existe, Jesus deixa claro sobre essa questão. Ele condena, ele fala mal com relação aos fariseus da maneira que eles lidavam com o jejum, mas ele deixa claro sobre a necessidade da gente ter uma vida baseada no jejum. Só para ter uma ideia, os fariseus, eles tinham como prática, está em Lucas 18, 12, eles tinham como prática 2 vezes por semana, 2 dias por semana no jejum. Então era 2 dias, quer dizer, era uma coisa que era difícil, porque de 7 dias da semana, 2 eles separavam para estar em jejum, mas que não tinha propósito. Então era só um jejum, que não tinha propósito nenhum. Em Lucas 5, 33, 35, inclusive eles vêm, os fariseus, e começam a condenar os discípulos, porque os discípulos não estavam jejuando. Então uma das coisas que eles levantaram e começaram a repreender Jesus é que todas as pessoas tinham esse costume de 2 vezes por semana estar em jejum, e quando Jesus começa o ministério e ele chama os discípulos para estar com eles deixam de ter a prática de jejum nesse período que estavam com Jesus. Daí os fariseus começam a falar, como assim que os seus discípulos, eles estão aí andando com você e não estão colocando em prática o jejum? Então ele condena os fariseus a não prática do jejum com os discípulos que estavam caminhando com Jesus. Daí Jesus responde em Lucas 5, 33 e 35, dizendo assim, e disseram eles, os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, quer dizer, ele está falando, os fariseus estão dizendo, os teus discípulos, entretanto comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que ele será tirado, o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. Então é mais uma vez Jesus reforçando a necessidade do jejum. Então o que ele estava falando? Ele falou, nesse momento não há necessidade do jejum, porque eles estão no momento em que eles estão com o noivo, e o noivo aqui representa Jesus. Daí Jesus usa uma metáfora dizendo sobre o casamento, que ninguém vai para uma festa de casamento e na festa está em jejum, porque já vai preparado para um banquete, para poder se alimentar e tal. Então ninguém vai com o jejum no casamento. Então ele estava dizendo, no momento em que nós estamos vivendo, é o momento das bodas. Nós estamos no momento em que o noivo está presente. E nesse momento não é momento de jejuar, o momento é de aproveitar o noivo, que era Jesus.
mas vai chegar um momento que eles irão jejuar. Então Jesus está dizendo, ó, depois disso, quando o noivo for retirado, há necessidade de eles jejuarem, eles vão jejuar. Então Jesus, ele valida, não de forma imperativa, mas ensinando sobre a necessidade da continuidade da prática do jejum. Amém? Então, só para deixar bem claro, então se alguém um dia dizer para você assim, mas será que precisa do jejum? A gente não vê em nenhum momento Jesus afirmando da necessidade de jejum. Então agora você já sabe que, apesar de não ter algo imperativo dizendo jejuas, alguma coisa assim dizendo que há necessidade do jejum, Jesus deixa claro sobre a necessidade da prática do jejum. Amém? Então nós cristãos, a gente precisa tomar a decisão de jejuar da maneira certa. No Antigo Testamento, a gente vê também uma referência que está em Isaías, aonde o próprio Deus, ele exorta o povo lá no Antigo Testamento pela maneira que estava jejuando. Olha só o que diz em Isaías 58:3. Diz assim, ó, Isaías 58:3. Então lá no Antigo Testamento ainda, bem antes de Jesus, ele diz assim, ó, o povo dizendo: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta? Então o povo estava no momento em que buscava ter um jejum para ter uma resposta da parte de Deus. E eles começam a indagar que mesmo jejuando, eles não estavam tendo essa resposta. Daí no versículo seguinte, na parte B do versículo 3 e no 4, Deus responde. Deus diz assim, ó: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferires um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então Deus vem e diz para eles assim, ó, isso não tem acontecido o que vocês querem, porque a maneira, a motivação, o jeito que vocês estão jejuando está errado. Então, por conta disso, Deus mostra que o jejum é um jejum sem valor. Então isso dá para nos ensina muito que a prática do jejum precisa ser necessária na vida cristã, mas a maneira de jejuar ela precisa ser correta, precisa ser certa. E isso que a ideia da gente aprender algumas coisas aqui, que eu tenho certeza que vai falar bastante ao nosso coração. Amém? Segunda coisa, qual que é o propósito do jejum? Por que eu preciso jejuar? Qual que é o propósito dele? Uma das coisas muito errônea mesmo, é que quando a gente busca o jejum, às vezes a intenção do nosso coração, como era desse povo, que aqui foi exortado pelo próprio Deus, ela está errada. Porque o propósito do nosso jejum não é mudar, grava isso no seu coração, não é mudar a Deus. Deus, ele continua sendo o único. Aquilo que Deus colocou, ele vai continuar. A gente não tem capacidade para mudar o coração de Deus, porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é o que pode tudo, ele é que sabe de todas as coisas, e ele não vai mudar com relação àquilo que ele já predeterminou para a gente. Então uma das coisas, um dos propósitos muito errado é a gente, através do jejum, querer mudar o coração de Deus, e nós não mudamos o coração de Deus. O propósito do jejum é para que, não é mudar a Deus, mas é mudar o nosso coração. Então quando você jejua, é para que você comece a mudar você, e você começar a compreender quais são os propósitos de Deus. Não é querer mudar a Deus. Amém? Gente, isso aqui é muito sério, porque muitas vezes a intenção do nosso coração no jejum é mudar o coração de Deus. A gente fala: Deus, você está fazendo assim, mas eu estou jejuando para buscar o Senhor, para que o Senhor mude isso e faça de forma diferente. A intenção não é essa. Na verdade, não é mudar a Deus, mas era mudar a nós. Tem um livro, eu não anotei o nome do livro, mas quem fez essa afirmação é um autor chamado Kenneth Hagin.
E ele diz o seguinte, olha o que ele diz no livro dele: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Eu li e vi bastante coisas, bastante pessoas falando com jejum para que eu pudesse estar aqui. Foi uma semana abençoada para que eu pudesse me aprofundar em algo que talvez eu não dava tanto valor de como que é importante uma vida de jejum. Eu fui muito ministrado nessa semana. E eu ouvi um podcast que até recomendo, depois eu posso pôr até no grupo da igreja, onde o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre o jejum. Inclusive ele tem um livro que ele publicou, que é bem grosso o livro, e onde ele fala sobre as experiências dele com relação ao jejum. E ele se aprofundou com relação ao jejum. E ele conta nesse podcast que ele tem a prática do jejum, ele tem buscado a prática do jejum frequente, desde quando ele tinha 15 anos de idade. Ele começou a entender que para que ele pudesse crescer no entendimento da palavra, porque ele é um pastor muito baseado na palavra, muito, conhecedor imenso da palavra, um homem que Deus tem dado para eles revelação da palavra, que Deus não entregou para ninguém, Deus contemplou a vida dele. Hoje é um homem assim a ser seguido, a ser ouvido. Inclusive indico, se você vê alguma palavra, alguma pregação do pastor Luciano Subirá, abre seu coração, porque é um homem segundo o coração de Deus. E ele tem colocado, desde quando ele se converteu, ele tem colocado isso à prática, e ele tem crescido nessa questão do jejum. Claro que teve uma época que ele não dava tanta importância, mas ele sempre buscou. Uma das coisas que despertou muito ele na questão do jejum foi quando o filho dele estava para nascer, e que ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus levou ele para que ele pudesse ter um tempo de jejum, e ele começou a jejuar. Ele diz que foi o jejum mais longo que ele tinha feito, que era jejum de 6 dias, que Deus colocou no coração para que ele pudesse jejuar antes do nascimento do filho dele. E quando o filho dele nasceu, o filho dele passou por uma dificuldade muito grande, o Israel Subirá, que quase ele veio a falecer. Daí ele entendeu que para aquele momento de prova, de luta que ele ia enfrentar com relação ao nascimento do filho, para que ele não vacilasse na fé, havia necessidade dele ser fortalecido na sua intimidade com Deus através do jejum. Só que ele entendeu isso depois. E desde então ele começou a colocar em prática o jejum. Hoje ele tem como regra e prática de fé dele, de fazer 2 vezes por ano, jejum de 40 dias, se abstendo totalmente de alimento, aonde ele só toma água. Daí ele conta uma experiência. Para explicar isso aqui, encaixa a experiência dele. Ele falou assim que ele estava já há alguns dias, que ele estava em jejum já há alguns dias. Daí ele fala que quando for fazer um tipo de jejum prolongado, há necessidade de ter um acompanhamento médico para saber se você tem que dar continuidade ou não, porque também não é sacrifício. Então ele falou que ele estava sendo acompanhando um médico, né? Então tudo que ele sentia, ele falava para o médico para ver se ele continuava ou não. E fazia já alguns dias que ele estava em jejum. Os 3 primeiros dias é terríveis. Quando chega no 4º dia, ele contando no podcast, quando chega no 4º dia, você para de sofrer. Porque a partir do 4º dia, o seu corpo entende que você não precisa mais, o alimento não vai vir mais de dentro, de fora. Que daí o próprio corpo nosso, ele começa a entender que o que ele precisa para poder se manter vem de dentro. Então ele começa a consumir o que você tem no seu corpo. Então a virada dessa chave que vem no 3º dia, ele começa a ficar mais tranquilo o jejum. Então o sofrimento maior dos 40 dias é nos 3 primeiros dias. Daí ele estava num lugar, foi numa churrascaria com alguns pastores, até os pastores falaram: você está de jejum, você não vai? Ele falou: não, eu vou tranquilo, eu estou firme no meu propósito, mas eu quero estar com vocês para falar de Bíblia, para a gente poder trocar experiências, eu vou sim. Daí ele pediu uma água, e veio uma água, e ele pediu um limão para que ele pudesse colocar para tomar junto com a água, o limão, porque ele se absteve do sólido, mas não absteve do líquido. Daí quando ele pediu, veio um tanto assim no copo, uma quantidade de limão, e ele pediu limão puro, porque não queria que pudesse açúcar, nada.
Daí quando estava um pouquinho assim, como tinha bastante, ele foi tomar um pouquinho só o limão para depois jogar água. E quando ele experimentou assim, ele falou: nossa, o cara colocou açúcar. Daí ele chamou o garçom. Daí ele falou assim para o garçom: ó, seguinte, você colocou açúcar. Eu pedi para você não pôr açúcar, você pôs açúcar. Você pode trazer outro limão para mim? Daí o cara falou assim: nós não colocamos açúcar, a gente só espremeu o limão. Daí ele falou assim: mas está aqui. Daí os caras que estavam junto deram um golinho para ver. Daí quando o cara experimentou, que estava com ele, falou: rapaz, o que você está falando? Tá azedo, cara. Você não tem nada de açúcar aqui. Daí ele pegou de novo: não, está com açúcar. Daí ele entendeu. E ele trouxe, daí ele começou a entender aquilo que acontece na vida espiritual. A falta do alimento que estava nele trouxe uma sensibilidade para que ele pudesse experimentar aquele copo com limão, que aquilo que ninguém viu, ninguém sentiu, ele sentiu uma frutose, ele sentiu um açúcar que é minúsculo no limão, veio para ele à tona no seu paladar, na hora que ele tomou, e ele entendeu que então não tinha açúcar, na verdade é ele que criou uma sensibilidade maior ao limão, e ele sentiu o açúcar do limão, que ninguém da mesa percebia, só ele. Daí ele começou a entender que o jejum, levando para a vida espiritual, é algo que ele faz com a gente. Então quando você está vivendo um tempo de jejum, você começa a ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então aquilo que talvez que ninguém ouviu, aquilo que ninguém entendeu ou que você não estava entendendo, você começa a receber respostas, porque você começa a criar uma intimidade maior com Deus e uma sensibilidade para entender mais a palavra. E ele tem vivido essa experiência. Então quem conhece o pastor Luciano Subirá, quem acompanha ele nas suas palavras, nas suas ministrações, é aquilo que Deus tem levantado ele sempre, de cada ano, cada 2 anos, Deus entrega para ele uma revelação da palavra que todo mundo leu e ninguém entendeu como deveria ter entendido, e Deus revela a ele. Quer ver um exemplo? A gente ministrou algum tempo aqui na igreja, um tempo falando sobre graça. Inclusive é motivo da nossa conferência do ano passado, aonde em cima, baseado no livro dele, a gente trouxe algumas ministrações falando sobre graça. E é uma graça transformadora que ele usou como tema. E ele ministrou no Brasil todo sobre isso. E era algo que as pessoas não conseguiam entender, ler na Bíblia e entender a revelação. Mas quando você vê ele falando, e as formas que ele ministra sobre a questão da graça, encaixa. É algo que Deus deu para ele, através do quê? Da sensibilidade de ler e ouvir a palavra de Deus, e pegar esse ensinamento e poder esmiuçar ele, de tal forma que ele conseguiu entender o propósito real da graça. Veio isso através do quê? Jejum. Então ele começou a entender isso. Então um dos propósitos do jejum, não significa que tem um propósito só, mas o propósito central do jejum é a gente se abster, para que a gente possa matar a nossa carne, para que o Espírito cresça em nós, e assim desenvolvermos uma sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Amém? Então não é mudar o coração de Deus, mas é ter sensibilidade para poder entender Deus. Então às vezes você está diante de uma situação que talvez você buscou fazer um jejum, e chegou no final dele, talvez pela motivação errada, é como se nada acontecesse. E talvez muitas pessoas se frustram com relação ao jejum por conta disso. Porque o propósito do jejum era errado. O propósito era mudar Deus diante de uma situação. E quando na verdade o propósito deveria ser eu entender Deus do que eu estou vivendo diante da minha intimidade com Ele, levado através do jejum. Deu para entender a diferença? Sim? Então, em nome de Jesus, que essa chave ela possa estar virando, em nós, que ela possa virar em nós, em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro propósito primário do jejum. Creio que o propósito primário do jejum é mortificar a carne, e o que nos fará mais suscetíveis ao Espírito Santo. E outros benefícios que decorrerão diante disso,
mas esta é a essência do jejum. Então a essência do jejum é mortificar a carne para sermos mais suscetíveis ao Espírito. No estudo que eu estava fazendo, tem um texto que está em Marcos capítulo 2, verso 22, que ele diz assim, ó, o texto é bem conhecido, você já ouviu: ninguém põe vinho novo em odres velhos. No contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então o que esse texto está dizendo? O que era odres? Era um recipiente que era feito de couro, que colocava o vinho para que o vinho pudesse fermentar. Então no processo de fermentação, tinha como é que eu vou dizer? Uma pressão muito grande dentro daquele recipiente. Então se você pegasse um vinho novo, que ia passar pelo processo de fermentação, e colocasse num recipiente que era feito de couro, de odres velhos, que já estavam ressecados, a probabilidade de romper, do couro não suportar o tamanho da pressão no processo da fermentação era grande. Então ele estava dizendo, ó, você quando vai colocar o vinho para fermentar, um vinho novo, que precisa passar pelo processo de fermentação, você não coloca em odres velhos, você coloca em odres novos. O que o vinho entrando nesse odres, nesse recipiente, significava? É o Espírito Santo vindo na gente, amém? É você receber o Espírito Santo. E o que era o odres? Era a gente que recebe o Espírito Santo. Então ele está dizendo, ó, para você receber o Espírito Santo, você precisa ser uma odre nova. Então algo novo precisa acontecer. Então para você receber o Espírito Santo, você precisa estar com o seu coração preparado. Para você ter mais sensibilidade para aproveitar o Espírito Santo que está em nós, a necessidade da gente preparar esse ambiente para o Espírito Santo habitar na gente. E o que faz isso é o jejum. Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa sair daqui firmes no propósito da gente viver verdadeiramente a prática do jejum da forma certa. Amém? Até aqui tudo certo? Então vamos lá. Então o primeiro motivo do jejum é mortificar a nossa carne para a gente ter mais sensibilidade ao Espírito. Então não é mudar o coração de Deus. Beleza. E agora alguns motivos, eu vou ler aqui, são vários, mas eu vou falar todos, que a gente vê na palavra de Deus, que a gente vê alguns motivos que levam como secundário a prática do jejum, e que está descrito na palavra de Deus. Então no Velho Testamento tem vários momentos e vários propósitos secundários para o jejum, no Velho. Então primeiro, para consagração. Então a pessoa está buscando ter uma consagração ao Senhor, para gerar nele maior intimidade com Deus. Jejum, que está onde? Em Números capítulo 6, do verso 3 a 4. Por exemplo, era o voto de Nazireu. O que esse voto que tinha? Ele tinha que se abster de alguns alimentos para o resto da sua vida por consagração, porque ele estava entregando a vida dele por completo, a sua vida na sua totalidade a Deus, que é a mesma voto que foi colocado sobre a vida de Sansão. Então o que ele podia? Ele não podia tocar naquilo que era morto, ele não podia tomar nada que fosse alcoólico, e então tinha algumas situações, não podia cortar o seu cabelo, então tinha algumas situações que ele tinha que se abster para que ele pudesse ter uma vida de consagração a Deus. Então no Antigo Testamento tinha isso. Depois, arrependimento dos pecados. Samuel e o povo jejuando em Mispa, como sinal de arrependimento dos seus pecados, que está em 1 Samuel capítulo 7, 6, e Neemias capítulo 9, verso 11. Então ele mostra aqui que no processo de arrependimento, para você buscar um crescimento com relação a esse tema, você está fortalecido no processo de arrependimento, você se abster do alimento para isso. Então também é um segundo propósito do jejum. Luto. Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner. Então no momento mais difícil dele, no luto de uma tristeza enorme, ele resolve entrar no processo de jejum. Por que a gente jejua? Para a gente poder compreender
a Deus, não mudar o coração de Deus. Então, no momento de luto, você perdeu alguém que é importante. Muito que consola o nosso coração é entender o porquê isso aconteceu. Então ele precisava ter o consolo do Espírito Santo na vida dele diante de uma dor grande que ele estava vivendo pelo luto. Então ele buscou a intimidade com o Espírito Santo através do jejum para sentir o consolo do Espírito Santo e entender o porquê tudo aquilo havia acontecido. Então ele buscou uma resposta de Deus no luto através do jejum. Mais um, aflições. Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente à morte. Josafá apregoou um jejum em todo Judá quando estava sob o risco de ser vencido pelos Moabitas e Amomitas. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, você buscar em Deus um fortalecimento do seu espírito para que você possa atravessar um momento de aflição. Pode ser que o momento de aflição ele não passe através do jejum, porque nós não mudamos Deus. Se Deus permitiu que nós pudéssemos passar, existe um propósito de Deus para a nossa aflição. Mas você vai estar fortalecido para que você possa atravessar o momento de aflição. Então você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você não tem buscado resposta, não tem tido resposta da parte de Deus pelo que você está passando. Qual a melhor coisa que você pode fazer? Buscar Deus em jejum para buscar respostas daquilo que você está passando. Tem muitos momentos, muitas tribulações que Deus permite que venham sobre nós, porque Deus quer falar com a gente alguma coisa, que Ele quer trazer para a gente um ensinamento daquilo que nós estamos vivendo. Deus Ele não causa o mal, a Bíblia diz que Deus não tenta para o mal, mas Deus permite que algo aconteça em nós. Mas existe um propósito de Deus em permitir algumas lutas em que nós enfrentamos. E quanto mais tempo você demorar para entender o propósito de Deus na sua dor, mais você vai sofrer. Agora, se você busca em jejum, buscando respostas de Deus para o seu sofrimento, você vai aprender mais rápido e você vai encurtar o tempo de sofrimento. Então, em nome do Senhor Jesus, está buscando uma resposta, está passando por uma luta, uma dificuldade, começa a buscar em jejum as respostas que você precisa numa intimidade com o Senhor. Lembra daquilo que eu acabei de falar do pastor Subirá, que a gente vai começar a ter mais sensibilidade ao Espírito. Você vai ter mais sensibilidade, mais facilidade para conseguir ouvir a voz do Senhor, para poder entender os propósitos de Deus. Mais um, buscando proteção. Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem. Esther pede que em seu povo jejue por ela, para proteção no seu encontro com o rei. Então a busca de ser guardado por Deus diante de uma aflição, jejum. Em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. E no último, intercessão, Daniel, orando por Jerusalém e seu povo. Daí tem a referência. Depois tudo que está aqui eu vou colocar no grupo, eu mando lá na chácara também, para que vocês tenham todas as referências. Então a gente vê aqui que existe o primário, que é o porquê existe o jejum, mortificação da nossa carne para maior sensibilidade no espírito, e que junto ela vem vários propósitos secundários, que estão ligados ao propósito primário. Então todos esses que eu falei, na verdade, se você for pegar e ir a fundo, todos, ele tem um propósito: mortificar a nossa carne para ter maior sensibilidade do espírito, para poder entender aquilo que Deus tem para o momento em que nós estamos vivendo. Está vendo como é importante a vida de jejum? Amém? Então a minha oração, em nome de Jesus, que todo mundo aqui saia entendendo e buscando ter uma vida de jejum. Nos evangelhos, a gente vê também, no Novo Testamento e principalmente nos evangelhos, a gente vê vários momentos também que fala sobre a questão do jejum. Então vamos lá. Preparação para a batalha espiritual. Então nós, no momento em que enfrentar uma batalha espiritual, Jesus menciona que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum. Lembra que os discípulos foram orar e quando eles estavam orando, eles não conseguiram fazer com que os demônios saíssem daquela pessoa,
Daí Jesus disse, não conseguiu sair, você não conseguiu acontecer isso, porque esse tipo de casta de demônio, ele só sai através de oração e jejum. Então é o fortalecimento do espírito por uma batalha espiritual, a necessidade do jejum. Então precisa acontecer. Outro, estar com o Senhor. Ana não saía do templo orando e jejuando frequentemente, que está em Lucas 2,37, até que ela teve uma experiência com Jesus. Outro, preparar-se para o ministério. Jesus só começou o seu ministério, só começou algo que Deus tinha como propósito para a sua vida, depois dele ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum, e aqui um jejum prolongado no deserto, onde o início marcante do ministério de Jesus, que foi de 3 anos e meio, mais ou menos, ele acontece quando Jesus ele recebe o Espírito Santo, onde ele tinha sido batizado, e depois ele vai conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e ali ele permanece 40 dias em jejum. Então ele se absteve, ele ficou longe da presença de qualquer pessoa, aonde ele permaneceu 40 dias ali, orando e jejuando. E quando ele termina, ele tem uma batalha espiritual muito forte, onde Satanás aparece e tentando desviar ele do seu propósito, ele vence com a palavra, porque ele buscou ter mais intimidade com o Pai, e ali ele se preparava, era um marco para o início do seu ministério. Então, em nome do Senhor Jesus, eu creio que todo mundo aqui tem um chamado diante de Deus, amém? Você não foi simplesmente chamado para ir morar no céu, que é o propósito maior, mas também, se você está aqui e respira, que existe um propósito secundário também na sua vida, e é você aceitar Jesus para você morar no céu, e também para você ser um discípulo de Jesus, pregando o Evangelho e cumprindo com a missão que Deus entregou para você. Então existe um ministério, tem um chamado para a tua vida. E às vezes você está aí pensando, orando, Deus, mas qual que é o meu chamado? Qual que é? Então, o que Deus me chamou? Por que Deus, toda vez o pastor fala que tem uma missão para cada um de nós, e é específica para cada um de nós? E qual é essa missão? Você só vai conseguir ter essa resposta através de oração e jejum. Então talvez você não está tendo essa resposta, porque você tem clamado a Deus em oração, mas você esqueceu daquilo que você precisa para ter mais intimidade com o Espírito Santo, que é o quê? Jejum. E depois que você revela para você qual é o seu chamado, daí você tem um segundo momento de você se preparar para o chamado. Porque uma coisa é você saber aquilo que Deus chamou, amém? Deus me chamou para que eu pudesse ser um ministro aqui e ir para o lado da música, do louvor e da adoração. Deus me chamou para isso. Beleza, então você já entendeu aquilo que Deus chamou. Mas para você estar aqui e para você desenvolver esse ministério, você precisa da prática do jejum. Você quer crescer no chamado que Deus te deu? Jejum. Então assim foi com o próprio Jesus, ele nos ensinou através disso. Ele sendo o próprio Deus, mas que abriu mão da sua divindade para estar aqui e se tornou homem como a gente, a prática de vida dele revela para a gente os ensinamentos que a gente precisa ter para que a gente possa ser imitador de Cristo, parecido com Jesus. Então a gente precisa pegar isso e trazer como prática de vida para nós também, amém? Mais um, agora em Atos. Em Atos dos Apóstolos, que a gente está aprendendo aqui na Escola da Fé, vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações. Então tem vários momentos que a igreja praticou o jejum, que foi ministrar ao Senhor, os líderes da igreja da Antioquia jejuando apenas para adorar ao Senhor. Já pensou o que seria de todos nós se nós tivéssemos a prática do jejum para o momento da nossa adoração? Se a adoração, se o jejum nos leva a uma maior sensibilidade do Espírito, você já pensou como vai ser o momento de adoração nossa, quando a gente até está aqui reunido aqui no templo, tendo uma prática de jejum? E assim eles faziam. Enviar ministérios, na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, que está em Atos 13:3, que a gente aprendeu até semana passada,
onde a igreja de Antioquia estava enviando o apóstolo Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. E a gente viu no texto, foi até que gerou a gente estar falando sobre o jejum hoje. A gente vê que a hora que eles foram comissionar, quando foram orar, quando foram impor as mãos, antes disso acontecer, eles oraram e jejuaram para que Deus pudesse confirmar e capacitar aqueles dois para uma viagem missionária. Então não foi simplesmente assim, se sentiu no coração de ir para uma missão, vai, está tudo certo, Deus é contigo. Então antes disso, eles buscaram a confirmação e a preparação daquelas pessoas em jejum. Quantas coisas que a gente tem feito no nosso dia a dia como igreja, e que muitas vezes a gente vai e quebra a cara, mas era aquilo que Deus esperava de nós. Mas o que faltou? A gente se consagrar, a gente buscar a resposta, fortalecimento no Espírito para que a gente não erre, através do jejum. Nós vemos também, para estabelecer presbíteros, líderes da igreja, além de pôr as mãos com jejum sobre os enviados, o fazia também sobre os que recebiam autoridade do governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenanças dos ministros, líderes. Então, quando era ordenado um líder, além da oração, era tido um tempo também de jejum. É como se buscassem em Deus uma confirmação para levantar aquele líder. E o próximo, nas epístolas, que são nas cartas do apóstolo Paulo, existe várias, que depois eu vou colocar esse aqui, o estudo, você vai poder ver várias referências onde o apóstolo Paulo coloca também como prática o jejum. Amém? Deu para entender? Então qual que é o propósito principal do jejum? Mortificar a nossa carne, para que a gente possa ter maior sensibilidade no Espírito. Isso. Daí tem vários secundários que ligam no primário, que é por luto, para tomada de decisão, para momento de prova. Então tudo isso reflete para uma única coisa: mortificar a minha carne para ter maior sensibilidade do Espírito. Amém? Quais são as formas do jejum? Como a gente pode fazer o jejum? Tem 3 formas que está descrito na Bíblia, que existe da prática do jejum, 3 jeitos de você fazer o jejum. Tem um jejum parcial, tem um jejum normal, que é o que mais que a gente vê, e o terceiro, que é o jejum total. Então o primeiro é o parcial, o normal e o jejum total. Então qual é o parcial? O parcial é se você por um período que você pré-estabeleceu, que você tira alguma coisa. Então você não deixou de se abster de tudo, você apenas se absteve de alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou chocolatra, doce, então eu gosto tudo com açúcar, e eu tomei a decisão de eu ter um período, um tempo, em que eu vou jejuar, onde eu vou mortificar a minha carne e as minhas vontades através de jejuns, tirando o açúcar, por exemplo. Que um exemplo, para mim, é muito difícil mesmo, é mortificar a carne, de verdade. Então ele é um jejum parcial, onde eu retirei alguma coisa, mas eu não me abstive de tudo, por um período pré-estabelecido que eu busquei, que é individual de cada um. Tem gente que faz, eu lembro que um dia, o pastor Ângelo, o pastor Ângelo, ele é carnívoro, né? Falar de churrasco, ele baba, né? Então ele gosta muito de carne. E ele colocou no coração dele se abster de refrigerante e carne. Então ele só comia carne de peixe. O restante, só peixe. A carne de boi, ele se absteve completamente. Eu acho que era boi e frango. Ele se absteve. Então foi um ano que para ele foi difícil, mas ele conseguiu e tirou o refrigerante, que também para ele muito difícil. Mas ele ficou um ano assim, num momento em que ele estava buscando respostas de Deus, e Deus levou ele a ter maior sensibilidade num jejum parcial. Então esse jejum parcial a gente vê na Bíblia também. Então eu estou falando dele porque tem uma validade na Bíblia. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, verso 3, diz que Daniel, ele por 3 semanas, que foi 21 dias, buscando uma resposta de Deus, ele se absteve de algumas coisas. Então o texto diz assim, e naqueles dias, eu, Daniel,
pranteei durante 3 semanas. Então ele estava buscando uma resposta de Deus, e ele buscava e chorava na presença de Deus em oração durante 3 semanas. Manjares desejáveis, então comidas, algumas comidas boas, eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, mas me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Então, quando a gente vê esse texto, estudiosos da palavra, teólogos, eles entendem que por essa referência, o jejum feito por Daniel nesses 21 dias, ele foi um jejum parcial. Provavelmente, ele comeu frutas e legumes durante esses 21 dias. Então, ele não se absteve totalmente do alimento. Ele se absteve de algumas coisas, mortificando a sua carne, para ter mais sensibilidade no espírito, para buscar uma resposta de Deus, aonde o jejum que ele optou foi um jejum parcial. Amém? Então tem outros textos que eu vou depois mandar, que mostra também Daniel tendo jejum parcial, mas em alguns momentos Daniel também tendo jejum total. Então ele teve as 3 formas de prática de jejum. A gente vê até na vida de Daniel, que tinha uma vida de jejum, a gente vê acontecendo descrito na palavra. Jejum normal, então deu para entender o parcial? Então você se abster de alguma coisa, não é você tirar tudo, você tirar alguma coisa. Jejum normal. O jejum normal é quando você se abstém de alimentos, mas continua bebendo água. Então você não deixa de tomar água, mas você se absteve de comer total alimento. Então é um jejum mais comum a gente ver na Bíblia, que é o jejum, exatamente o jejum que Jesus fez nos 40 dias. Então Jesus diz, no Mateus capítulo 4, verso 2, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Então o texto deixa claro que ele não comeu. Então se o texto está falando que ele não comeu e teve fome, é porque ele não teve sede, porque significa que ele tomou o líquido. Então ele se absteve da comida, mas ele não se absteve do líquido. Então esse é o jejum mais comum que a gente vê na Bíblia, e que acontece muito até mesmo nos dias atuais, em que você se abstém por um período de todo o alimento, mas não se abstém do líquido. E o outro, depende da forma que você estipular o jejum. O que a Bíblia diz é assim, é muito individual. Então, por exemplo, você pode falar assim, eu vou abster da comida, mas o líquido eu vou tomar. Então, o líquido inclui a água e qualquer outra coisa que esteja na forma líquida. É claro que você não vai pegar e bater uma sopa lá que é líquida, né? Porque daí, na verdade, você está se abstendo você está comendo um alimento, só que ela está no estado líquido. Então, mas assim, você pode estipular que você, não é só água, mas por exemplo, o pastor Luciano Subirá, quando ele está falando sobre isso, ele não se absteve só da água, tanto é que ele espremeu um limão. Então ele tomou uma decisão de tomar algumas coisas, alguns líquidos, em que ele se abstém da comida sólida. Então pode ser assim, ou pode ser só da água, depende como você estipular. Mas o que a Bíblia diz é que a gente não pode fazer voto de tolo. Então aquilo que você colocou no seu coração e que você estipulou, você precisa cumprir. Então o que você vai fazer, daí é você com Deus. Mas aquilo que você fizer, você não pode ter voto de tolo, você tem que fazer e cumprir com aquilo que você fez de voto para o jejum. Amém? Então por isso, que quando você for começar a prática do jejum, o recomendado é você dando um passo de cada vez. Nesse podcast, o pastor Luciano fala sobre isso. Então se você nunca fez jejum, você vai sofrer demais em um dia, mas muito mesmo. Então você vai ter dor de cabeça, que é o primeiro sintoma que você tem. Tem gente que vai ter mal-estar, tem gente que vai ter muita fraqueza, que não vai conseguir fazer nada, e é no primeiro dia, porque nunca teve a prática do jejum, nunca fez o jejum. O organismo dele não está preparado para o jejum, porque ele nunca teve, nunca se absteve. Então, para você não fazer voto de tolo, mas você iniciar numa vida de jejum,
Então faz um jejum até 3 horas da tarde. Daí no segundo momento, quando você já conseguiu vencer essa etapa, começa a fazer um jejum de um dia inteiro, onde você come à noite e você vai comer só no outro dia à noite, 24 horas, você passa 24 horas sem se alimentar. Então você começa daí a aumentar o período, porque você vai acostumando o seu corpo para o jejum, para você não fazer um voto de tolo. Mas, então tem 3 formas. Então o primeiro é o jejum parcial, o segundo o jejum normal, que você abstém de líquido, e aqui Jesus era de alimento, mas não de água. E o terceiro é o jejum total, quando a pessoa se abstém de tudo. Então ela não bebe e não come. Humanamente falando, nosso corpo padece no terceiro dia. Total é tudo, nada entra na boca da pessoa. Então ela não bebe e não come durante um período. Então, humanamente falando, a gente não tem condição, não existe condição da gente ultrapassar 3 dias. O ser humano não suporta 3 dias. Então, por que fica claro que Jesus jejuou 40 dias e só absteve de alimento? Porque está na Bíblia e porque ele se fez homem, amém? Então Jesus estava ali, ele era Jesus homem, é o Filho de Deus que se tornou homem. Então o corpo dele padecia assim como o nosso corpo também. Então o sofrimento de Jesus na cruz era o mesmo sofrimento que nós iríamos passar, nós homens. Da mesma forma, ele sentiu a mesma dor que nós sentiríamos. Então, da mesma forma, o corpo dele padecia também, da mesma forma também se abstesse do líquido. E nós não temos condição, não existe condição da gente suportar 3 dias sem o líquido. Você morre. Então, geralmente na Bíblia, o jejum total, a gente tem referência de até 3 dias. Aonde tem o texto? Por exemplo, o livro de Esther diz que quando Esther, no momento da crise que estava tendo com os judeus ali, que os judeus iam ser mortos, sacrificados, por conta de um decreto do rei, daí ela começa a convocar um momento de jejum, Esther. E esse jejum, ela se absteve de tudo, foi total durante 3 dias. O apóstolo Paulo teve jejum 3 vezes, quando ele teve aquela experiência, quando ele viveu aquela experiência, dele cair, dele ficar cego, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Então naquele momento também ele teve o seu jejum total. Amém? Então como pode ser? Parcial, o normal, que é você se abster da comida, não do líquido, e o terceiro é o total. Lembrando que o total, você não pode ultrapassar 3 dias. O corpo humano não suporta 3 dias. Já vai ser muito difícil em um dia. Muito, mas é o máximo limite 3 dias. Às vezes a maioria é mudar Deus. Eu quero uma coisa, então eu busco em jejum para aquilo que eu quero aconteça. É uma motivação errada. Mas não mudado. O que ele vai consolar você. Você não vai receber aquilo, porque Deus não vai mudar o seu coração, aquilo que ele tinha de propósito, mas ele vai trazer o consolo. Então, mesmo não recebendo aquilo que eu quero, eu me sinto bem com aquilo, porque eu fui consolado pelo Espírito. Então nós mudamos Deus, mas a gente começa a ter sensibilidade para entender em Deus porque eu estou vivendo aquilo. É isso. Pensado nisso, né? Sim. Mas não significa que vai mudar, mas ele vai mostrar o porquê está vivendo aquilo. Porque o coração de Deus não se muda. Ele continua sendo ontem o mesmo, hoje é o mesmo e será o mesmo amanhã. Então aquilo que ele estabeleceu vai permanecer. Não recomenda. O médico, você fala?
Ah, tá. Daí você tem que buscar no médico. Esse podcast que eu vou pôr no grupo, que é aquele que ele conversa, ele está conversando com Douglas Gonçalves, do Gesiscope, falando sobre o jejum. É referente ao livro que ele escreveu. Ele fala isso: você nunca deve fazer um jejum total sem ter um acompanhamento médico. Mas ela toma remédio. Ela tem que tomar um remédio, por isso que ela tem que buscar no médico. Eu posso me abster por 3 dias do total, ou 1 dia do total, sem tomar o remédio? Se o médico dizer assim para você, não, você não pode. Daí já começa a virar sacrifício. Jesus já foi sacrifício por nós. Daí você foge daquilo que significa o jejum. É você mortalizar a sua carne. Então um sofrimento a gente vai ter. Nós estamos matando a nossa carne para a gente poder se ligar ao Espírito, crescer espiritualmente. Mas aí já começou a virar um sacrifício mesmo. Seria válido, com certeza. Com certeza, você vai tomar água e um remédio. Eu tenho problema com pressão alta, eu tenho que tomar o remédio. Então, mesmo no momento de jejum eu tomo. Quando eu decido não tomar o líquido, eu vou pôr o remédio na boca, mas eu vou molhar minha boca, para descer o comprimido. Entendeu? Então, assim, sem problema. Amém, gente? Agora mais um que é dúvida. Qual a duração do jejum? Quanto tempo que a gente estipula para um jejum? O tempo, na verdade, a Bíblia menciona vários tempos. Vários. Então, na verdade, é aquilo que está no seu coração. E talvez para o pastor, por exemplo, Luciano Subirá, ele colocou no coração que era os 40 dias. E ele tem essa prática de cada 6 meses. Então, assim, para ele sentiu em Deus a necessidade de ele ter esse prazo, esse tempo. Ele busca um médico, o médico ele vai semanalmente no médico durante o período de 40 dias, para ver se ele deve manter ou não, porque se ele começar, está morrendo. Então não é para ele estar, Deus não está nisso. Então ele faz esse acompanhamento médico. Mas ele entendeu que era 40 dias. Mas não significa que os 40 dias de jejum é para todo mundo. Amém? Então é aquilo que brotar no seu coração, dando sempre um passo de cada vez. Então, se eu quero começar a iniciar, eu não vou colocar um período grande, porque você vai fazer voto de tolo, porque você vai fazer um voto que você não vai conseguir cumprir. Então, eu vou começar algo pequeno, dando um passo de cada vez, até onde a minha meta é um dia eu poder conseguir chegar a 3 dias de jejum. Amém. Talvez a sua meta é essa, mas não significa que agora, no primeiro momento, você já tenha um jejum de 3 dias, que você não vai suportar. Então vamos na Bíblia. Na Bíblia tem vários. No Antigo Testamento era um dia, que era o dia da expiação. No jejum de Esther e de Paulo foi 3. O jejum de luto da morte de Saul, de Davi, foi 7. O jejum involuntário de Paulo e os que estavam no navio, quando eles não tinham alimento porque eles estavam no navio, foram 14 dias. O jejum de Daniel, que foi parcial, foi 21 dias. O jejum de Jesus foi 40 dias. Então tem um dia certo? Não. Tem aquilo que Deus coloca no seu coração. Amém, gente? Lembra sempre, o propósito de Deus sempre é você fazer um voto que não seja um voto de tolo, que você possa fazer um voto e cumprir com o voto. Amém? Que mais? Vamos lá. O último para a gente terminar e a gente ir embora. Quando você está de jejum, você pode falar para as pessoas que você está com jejum? Todo mundo tem essa dúvida, né? Pode ou não pode? O que vocês acham? O que você não... Na verdade, não tem nenhuma ordenança dizendo que você não pode. Mas Jesus, ele fala dos fariseus, que fala assim, quando você estiver de jejum, bate uma água no rosto, que a gente lê o texto. E não se mostra definhando, né? Não, eu vou explicar. Então a dúvida é se você pode falar ou não, né? Daí vai responder essa tua pergunta. Então assim, o Jesus diz, porque o propósito do coração do fariseu não era um jejum para Deus, era um jejum para as pessoas. Então ele queria se mostrar religioso demais para as pessoas, então ele deixava muito claro
no semblante, dizendo para as pessoas que ele estava em jejum. Então não é esse propósito, aí fugiu do propósito, não é para isso, não é para mostrar para as pessoas, mas é o seu relacionamento com Deus. Agora concorda comigo? Como é que a gente sabe que Jesus, que estava sozinho no deserto, ele estava em jejum? Como é que chegou para a gente essa informação se ele não tivesse falado para ninguém? Porque Jesus, sim, mas é porque Jesus, ele falou, ele disse, ele ensinou as pessoas e contou que ele estava em jejum, que ele passou pelo jejum nesses 40 dias, ele testemunhou. Então assim, por exemplo, eu estou na minha casa, eu vou me abster, todo dia eu almoço, daí eu chego no outro dia e falo, amor, não vou almoçar, daí ela fala, por quê? Porque, por nada, hoje eu não estou com vontade de comer, né? Então tipo assim, não tem problema você contar, mas é assim, a maneira, não é para você contar, para você querer mostrar para alguém que você é mais religioso, que você é mais espiritual. Se for essa a intenção do seu coração, você desviou do propósito do jejum. Agora, se alguém perguntar, por exemplo, eu estou lá na firma, já aconteceu isso, e eu estou lá na firma, eu não fui almoçar, e aconteceu isso também já com o Du, que nós dois somos da igreja e nós trabalhamos juntos, nós estamos um do lado, uma porta na outra assim. Daí eu chego lá e falo assim, Du, você não vai almoçar hoje? Porque ele não saiu na hora do almoço. Ele vai mentir para mim? Ele fala assim, não pastor, hoje eu não vou porque eu estou de jejum. Beleza, normal. Ele fala, amém então, pronto. E acontece o inverso, às vezes ele chega lá e fala assim, ué pastor, você não saiu para almoçar? Ele fala, não saí não, porque eu estou de jejum. E está tudo certo. Não, então, assim, tudo que você se limitar a falar é menor, porque não é para a pessoa, é para você e Deus. É onde o propósito a gente já entendeu. Qual que é o propósito? Então a pessoa não precisa nem perguntar quem é um verdadeiro cristão, nem vai te perguntar. Quem entendeu hoje o que é o propósito, nem vai te perguntar. Então se eu olhar para o Du e falar, por que ele está fazendo jejum? Eu já sei. Ele está fazendo jejum o quê? Para matar a carne, para poder crescer na intimidade, na sensibilidade com o Espírito Santo. Quem te perguntado aqui? Pode, é aquele que a gente leu, né? Pode, mas pode ler. Pode ler. O que ele está falando? Porque a intenção do coração do fariseu, que Jesus estava falando, não era ligar com o Senhor, mortificar minha carne para que eu pudesse crescer na minha vida espiritual. Era algo religioso, não era esse fim. Então o que eles faziam? Eles faziam isso para mostrar para as pessoas que eles eram religiosos. O propósito do coração do fariseu, que Jesus está condenando, era ele querer mostrar para os outros que ele é mais espiritual do que os outros. Então Jesus vem dizendo, a intenção do coração está errado. Mas ele não está dizendo, não é querer afirmar que você, se alguém te questionar por que você não se alimentou, de você poder falar para ele que eu não estou me alimentando por conta do jejum. Agora não é para você chegar e colocar lá na rede social e dizer assim, gente, pensa numa luta que eu estou, já estou no 3º dia de jejum, me abstendo de tudo, num jejum total, e eu vou conseguir vencer. Perdeu o propósito, porque você não está fazendo para Deus, você está fazendo para mostrar para todo mundo que você está buscando ser mais espiritual. Então Deus não recebe isso, não muda nada, você só deixou de comer, sofreu à toa, né? Que não tem propósito em Deus nenhum. Então, mas se alguém questionar você, você não está sentando na mesa para comer? O próprio, quando eu contei aqui do Luciano Subirá, quando ele foi convidado para ir lá, a pessoa sabia que ele estava em jejum. Eu já sabia, mas ele não estava levantando troféu porque ele estava de jejum. Ainda a pessoa disse, alguém sabia que estava em jejum e disse para ele ainda, mano, não vai lá não, porque você vai ficar vendo, a gente vai numa churrascaria.
Ele disse, não tem problema, eu estou tranquilo, eu quero estar junto com vocês. Então, assim, ele não levantou um troféu por conta disso, porque tinha um propósito, que era matar a carne, mortificar a carne, para que ele pudesse ter maior sensibilidade no Espírito. Amém? Então, você pode contar quando alguém pergunta? Pode, gente. Daí você está errado se você mentir. Eu estou fazendo hoje porque eu estou com um problema alimentar. Quer dizer, você quebrou seu jejum, porque você está mentindo, né? Mas não é para você levantar isso como algo para o homem, porque isso é para Deus. Tudo depende da motivação do seu coração. Amém, gente? Alguma dúvida a mais? Deu para esclarecer? Amém. Daí tudo que está aqui, que tem os textos, que tem tudo, eu vou colocar no grupo da igreja, para que o pessoal possa pegar, e eu vou mandar para o Antônio, daí a gente imprime lá e deixa lá na chácara, para vocês terem acesso também, quem está aqui da chácara. Amém? De palavras, se Deus colocar no seu coração isso, porque tem palavra que você fala, dá um exemplo, que poderia ser um jejum de palavras. Você não quer se comunicar com ninguém? Jesus, ele ficou 40 dias sem se alimentar e sem se comunicar, porque ele ficou no deserto. Mas não, assim, não é todo mundo que consegue fazer isso, você se abster, né? Então eu não quero, é difícil isso, porque assim, como é que você não vai comunicar com ninguém, né? Jesus, ele teve isso, mas ele foi para o deserto para que ele não tivesse comunicação com ninguém. E naquele tempo ele passou 40 dias em oração e jejum. Tem gente que não faz de alimento, tem gente que faz, por exemplo, de alguma coisa. Minha mãe ficou, acho que 3 ou 4 anos, não sei quanto tempo, mas foi mais de anos. Minha mãe ficou sem ver, se absteve totalmente de televisão. E às vezes ela ficava na sala, porque ela queria interagir com a família, e ela virava de costas, assim, para conversar com a gente, assim, em alguns momentos, que a gente estava na sala. Mas ela, em nenhum momento, ela olhava para a televisão. Por exemplo, na época que ela estava, foi na época do meu primeiro casamento. Quando eu casei, minha mãe não viu o vídeo, o vídeo do casamento. Minha mãe não teve nenhum acesso ao vídeo, por conta que ela se absteve da televisão. Então foi um jejum, foi um momento que minha mãe cresceu muito espiritualmente, que não era alimento, mas era algo que para ela não deixava nenhum momento de perder uma novela, de perder um negócio, um programa. Minha mãe era muito em cima da televisão. E ela cortou isso e foi radical para ela. Você ficou sem... Aí, ó. Aí. Entendeu? É algo que ela sentiu no coração, que não tem a ver com alimentação. Então depende do propósito. Mas é algo que precisa mortificar a sua carne, para te ligar ao Espírito. Sim, sim. Mas o palavrão, daí na verdade não é nem no jejum, né? Na verdade ela é prática, é prática do pecado. Você tem que eliminar isso independente do que for, né? Mas eu acho que o que ele falou era assim, ele não conversar. Então tipo assim, eu não vou falar com ninguém, eu vou me comunicar com ninguém. Eu vou ficar como Jesus, 40 dias ou um período onde ninguém fala comigo. Eu quero ficar só eu e Deus. Eu não quero ouvir, não vou poder responder ninguém e não vou ouvir ninguém, né? É mais ou menos nesse sentido. Não, porque na verdade você continua sofrendo as mesmas coisas. E na Bíblia está dizendo que o irar não é pecado. Jesus deixou claro assim, irai-vos, mas não pequeis. Então Jesus está dizendo assim, que o problema não é você ter a ira. O problema é que você vai fazer com a ira. Então se você só ficou irado, não significa que você pecou. Agora você agir na ira, você pecou. Agora se você está vivendo um jejum e você teve a ira, e você está no momento de jejum, você vai ter muito mais sensibilidade para irar sem pecar. Então não quebrou o jejum. Agora se você praticou, daí você
quebrou o propósito, porque você daí está vivendo uma vida de pecado, querendo se aproximar de Deus. É um tempo que você destina para que você possa estar olhando para a tua vida espiritual e deixando de lado a vida material. Então, olha assim, é um processo de consagração mesmo, buscando mais intimidade com o Senhor. Você tem que colocar isso em mente. Não é só você deixar de comer, você tem que orar e jejuar. Então você buscar a Deus em jejum, buscando resposta de Deus, um maior nível de intimidade com Ele em jejum. Então você vai estar muito mais sensível para o pecado, para dizer não para o pecado, e muito mais fortalecido para dizer não para o pecado. Então o irá pode acontecer, amém? O que você não vai poder fazer é pecar na ira. Amém, gente? Tudo certo? Sem comer. Então, talvez era o parcial. 10 dias sem comer nada. Sem nada. Quando ele estipula isso como um jejum do líquido e se abstém da comida, e ela comida total, daí ela vai ficar sem comer nada. Por exemplo, aqui que eu estou falando aqui do Luciano Subirá, é 40 dias sem comer nada. Nada. Hã? Então, eu não sei como é que ele estipulou, né? Talvez ele toma um Gatorade para o corpo aguentar. Ele toma líquido, não só água, do Luciano Subirá, porque ele toma o limão, então ele toma alguma coisa. Mas ele se abstém. Exatamente. Mas é isso, ó, que pra gente, quando a gente não tem a prática, parece uma coisa fora do normal. Mas ele falando no podcast, que depois eu vou mandar para colocar lá para colocar para vocês ouvirem também, ele deixa claro assim que o pior momento é os 3 dias. Ele falou que no 3º dia todo mundo tenta desistir, porque é terrível, até o 3º dia. Mas depois do 3º dia, daí o corpo começa a se alimentar do seu próprio corpo. Então ele começa a queimar gordura. Então você começa a ser suprido pelo seu próprio corpo. Então beleza, ele vai ficar mais enfraquecido, mas ele consegue nesses 40 dias continuar tendo uma vida normal, mas mais enfraquecido, mas sendo suprido pelo próprio organismo. É para qualquer um? Não é, gente. Isso aí assim é uma coisa. Ó, a gente foi lá na montanha. Nesses 4 dias, a gente comeu muito pouco, porque você não tem fome. Se eu falar para você que se eu ficasse os 4 dias sem comer, eu ficava sem comer. Tem hora que eu comi porque eu achei que eu ia dar cãibra, mas a vontade de comer, você tinha vontade de comer? Nada, de verdade. Agora a gente tinha muita necessidade do quê? Água. Então lá ficou muito claro como que o organismo, ele fica sem comer por um período grande. Você pode ficar tranquilo, você não morre por conta de um período, tipo 40 dias. Mas o problema, desde que você não tem uma doença crônica, tem um acompanhamento médico, né, que ele faz. Mas o líquido, gente, é insuportável. O líquido o organismo não consegue manter sem o líquido. Então a nossa luta lá na montanha era água e não era comida. Tinha comida, mas a gente abria a mão da comida, mas sem pensar, sem comer. Lá eu trocaria qualquer coisa. Se desse um chocolate para mim, eu trocaria por uma garrafinha de 500 ml de água. Mas sem pensar. Porque é o líquido que o nosso organismo tem mais necessidade. Mas quando essas pessoas que falam aqui de um jejum assim, se não for parcial, se abstendo de alguma coisa, ele é um jejum total daí ele só toma água, mas não bebe, não come nada. Sim. E é um processo, gente. É um processo. É a mesma coisa orar. Você começa a orar, você vai orar, vamos orar, separar 1 hora para orar. Você vai 5 minutos, se você está começando uma vida de oração, você vai orar em 5 minutos, acabou o assunto. Não é assim? Mas daí quando você começa a lidar com a prática da oração,
Daí você passa 1 hora, parece que voou. Porque daí você está desenvolvendo a prática. Da mesma forma o jejum. Então assim, para aqueles que aqui entenderam hoje a necessidade do jejum para nosso crescimento espiritual, começa a agir com relação ao jejum, mas dá um passo de cada vez. Então eu recomendo que você se abstenha de alguma coisa, se for só da comida, ou se for de total ou parcial, você faça num período do dia, nem 24 horas, que você faça por um período. Não toma café da manhã e você vai até 3 da tarde. Muitas vezes eu fiz isso. Então daí 3 horas da tarde você entrega. No café lá na chácara, 4 horas. 4 horas, entrega às 4. Você acordou de manhã, você não come nada, e na hora do café da tarde você entrega. Começa a dar esse passo. Daí passou uma semana, você repetiu de novo, que você vai ter isso, a prática de vida e fé. Daí na outra você fala, eu vou tentar agora, eu vou conseguir em nome de Jesus, eu ficar essas 24 horas. Então eu vou tomar o café da manhã, e só vou tomar o café da manhã no outro dia. Então eu vou passar 24 horas sem me alimentar, só bebendo líquido. Daí você vai acostumando o seu organismo para o jejum. Então dá um passo de cada vez. Às vezes a gente, escutando lá o podcast do pastor Luciano Subirá, dá vontade de encarar uma dessa, de 40 dias, porque o que Deus tem feito na vida dele, e ele deixa claro que ele nunca teve tanta sensibilidade lendo a palavra e revelações da palavra nesses períodos que ele faz no jejum. E eu quero isso para a minha vida. Mas assim, hoje eu não tenho condição fisiológica de ir para um processo desse. Mas eu posso começar a prolongar? Posso dar um passinho de cada vez? Posso, onde o meu alvo é isso. É o jejum forçado. Mas não pode, sabe por quê? Porque não é forçado. Porque daí se a gente está fazendo com que todo mundo faça isso sem intenção do coração. Daí vira uma regra, daí vira uma religiosidade. E não é isso. Tem que ser uma decisão sua. A minha decisão é fazer isso. Vou me abster do café e só vou almoçar, porque eu estou separando a segunda-feira para isso, por exemplo. Beleza. Daí nessa segunda-feira, até na hora do almoço, você buscar a Deus. Você lembrar que você está de jejum. Então você está lá na laboterapia, você está tendo um momento com Deus, orando, mesmo fazendo a prática. Eu faço jejum, eu não fico em casa, eu vou trabalhar. Mas eu sei que eu estou separando aquele dia para que eu possa matar a minha carne e crescer na minha vida espiritual. É um tempo que eu vou ter mais de oração, onde eu vou separar mais tempo, que eu posso parar um pouquinho para poder orar e buscar em Deus, maior sensibilidade nele. É isso. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? A gente passou um pouquinho do horário, um pouquinho grande, mas necessário. Amém, né? Então feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, quero agradecer a Ti por esse tempo de estudo da Tua Palavra, de um assunto tão importante, ó Pai, que é a vida nossa relacionada ao jejum. Ó Pai, que o Senhor possa agora, Senhor, tocar no nosso coração, e que possa ser o Senhor mostrando para a gente sobre a necessidade da gente crescer na nossa vida espiritual, tendo a prática da leitura da palavra, a oração e o jejum. Pai, em nome de Jesus, que toda a palavra que aqui foi ministrada, ela possa ficar gravada no nosso coração e produzir mudança, para que a gente possa sair do estágio que nós encontramos com relação à nossa espiritualidade, e que a partir de agora a gente possa crescer na nossa espiritualidade através da prática de uma vida cristã autêntica. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter muitos testemunhos para contar do nosso relacionamento com o Senhor, através da gente viver isso que aqui nós aprendemos nessa manhã. Obrigado por tudo, cuida de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns às mamães, né, por esse dia. À noite a gente vai ter um especial das mães, mas para vocês aí, parabéns, mamães, todas especiais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, gente.